O que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que você decide acreditar e tornar como verdade para você. E essa crença ela se torna limitante quando, de alguma forma, isso que você acredita limita você de fazer alguma coisa, limita o seu comportamento. Então são verdades, situações ou coisas que você ouviu e concluiu e você internalizou isso como verdade e de alguma forma, de forma inconsciente, você busca essas verdades, você se apoia nessas verdades em algum momento da sua vida para refletir isso no seu comportamento. E aí o seu comportamento ele pode não estar condizente com aquilo que você precisa realizar para alcançar um resultado específico, por exemplo, ou um sonho, um grande sonho da sua vida. Você pode estar se limitando por conta dessas crenças. Mas presta atenção, nem toda crença é limitante. Nós temos crenças, temos verdades, temos decisões conscientes que nós tomamos para acreditar naquilo, né? De ter isso como valores, ou ter isso como referências, ou ter isso como a nossa base. E esses valores, essas crenças, elas não limitam o nosso comportamento. Hoje nós vamos falar das crenças que limitam o comportamento e impedem você de alguma maneira a fazer ou alcançar algo que você deseja muito, tudo bem? Então, crença limitante, é isso. Então, há alguma verdade que por alguma razão tá aí dentro da sua cabeça e em algum momento você aciona isso para limitar o seu comportamento. Eu quero te convidar a pensar e fazer uma analogia com um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg? Você sabe o que é um iceberg? Aquela montanha gigante de gelo. Só que o iceberg, a gente só vê uma pontinha dele. O que a gente vê é só um pedacinho que tá ali, né, acima do mar, acima da água. E a gente sabe que ali embaixo tem uma rocha gigante de gelo que tá ali submersa, que a gente não consegue ver. Então a gente vai fazer essa analogia agora sim. Então quero que você imagine que aqui tá o mar, né, a linha da água. A gente consegue ver uma pontinha do iceberg e embaixo do iceberg tá ali submerso, tá escondido. O que acontece na maioria das vezes quando a gente vai falar de crenças limitantes, ou assiste videozinhos, ou assiste alguma aula, ou pega alguma dica? Ela sempre começa a ser tratada no nível do comportamento. Então assim, você precisa mudar uma crença se comportando de tal forma. Você precisa mudar o seu comportamento para que essa crença seja ressignificada. Ou você precisa criar um novo hábito. Só que quando a gente parte do comportamento, de mudar um comportamento e criar um novo hábito, a gente está falando do pico, da parte visível do iceberg. Porque o comportamento e os resultados que você vai ter com o seu comportamento, eles já estão aqui em cima. Quando a gente fala de crença limitante, a gente está falando do que está submerso. Então, ali embaixo, bem ali no fundinho, lá no fundo, é que você vai ter os seus pontos limitantes, as suas crenças. E esse lá no fundo pra gente, no nosso corpo aqui, né, no nosso cérebro, significa o nosso inconsciente. Então, a gente tem uma crença limitante ou um ponto limitante que está lá no fundo do mar. E a partir dele que você toma as suas atitudes, que você coloca, faz uma comparação se você tem competência e talento suficiente para fazer algo. Você busca também algum fator motivador, o que te motiva a fazer aquilo, a realizar aquilo, para só então você chegar na superfície, que é o comportamento. Então você percebe que antes de mudar um comportamento, tem um tantão de coisa ali submerso que você precisa analisar, que você precisa conhecer e que você precisa mudar estruturalmente, como se fosse a mudança na estrutura do iceberg. E isso que está ali por baixo da submerso, a gente não vê. É por isso que a gente encontra dificuldade quando a gente vai colocar um novo hábito em prática. Porque você não está indo lá na raiz, você não está analisando
O que pode te impedir de colocar isso em prática? Quando a gente fala de identificar, eliminar, ressignificar crença limitante, a gente está falando do que está embaixo, submerso. Então precisa sim de um trabalho muito mais profundo, muito mais analítico e de muito mais autoconhecimento para você entender de onde que tá vindo isso, porque aí você vai seguir todo esse caminho até que isso se transforme em um comportamento. E para você mudar esse comportamento, você tem que saber por que você quer mudar. E é assim que a gente começa a nossa caminhada na busca por essas crenças limitantes. Eu queria que você pensasse o seguinte: todos nós temos dois seres dentro da nossa mente. Aí eu quero que você pense o seguinte: nesses dois seres, como dois jogadores, tá? Jogador número 1 e jogador número 2. E que sempre que você está falando ou levando alguma informação para dentro da sua cabecinha, você vai ter esses dois jogadores. E aí vamos entender como que acontece esse jogo, o jogo interior, até chegar na consolidação de uma crença. Então vamos lá. Você tem ali dois jogadores. Um jogador que é o que dá as instruções do jogo. Então imagina, sei lá, vamos pensar num jogo? Vamos pensar num jogo de tênis, tá? Pensar num jogo de tênis. E aí o jogador número 1, ele dá as instruções do que você precisa fazer. E o jogador número 2, ele executa. Então pensa no jogador número 1 te mostrando, eu não sei se você joga tênis, então assim, se você joga, você vai me perdoar, porque eu vou falar tudo do jeito que eu imagino, porque eu não jogo. Mas o jogador número 1, ele vai te dar as instruções. Então você vai registrar o que você precisa fazer. Você precisa pegar aquela raquete, você precisa segurar de uma determinada forma, tem o ângulo tal, e quando alguém jogar uma bolinha para você, você vai bater nela. Você precisa se posicionar, flexionar o joelho, enfim, tem toda uma postura para você fazer. O jogador número 2, ele vai executar isso. Só que o que acontece? Se o jogador número 2 executa, ele recebeu todo aquele emaranhado de informações, aí ele executa e isso não foi uma coisa que alcançou um resultado que ele esperava, que o jogador número 1 esperava com aquelas orientações, isso já gera uma queixa para o jogador número 1. E o jogador número 1, ele estava esperando que o jogador número 2 fizesse exatamente aquele movimento. Só que aí a gente sabe, né? Quando vem a raquete é pesada, a bolinha bate, você não consegue, ou não consegue acertar, ou você acerta e joga lá pro horizonte, enfim. Quando chega essa queixa, o jogador executor ali, o jogador número 2, ele pode dizer assim: eu não fiz direito, eu não sei jogar, isso não serve pra mim, ou eu nunca vou ser uma jogadora de tênis. E essas queixas, elas vão ali pro jogador número 1, que é o que dá as instruções, que é o mais julgador, e ele cria uma generalização. Então, a partir do momento que ele cria essa generalização e fala: você nunca vai jogar tênis, você nunca vai acertar esse movimento, ou pior, você não nasceu pro esporte. Tá vendo como que generaliza? Como de você só não conseguir acertar a bolinha no primeiro movimento, já cria essa generalização que pode impedir você, limitar você de ser, por exemplo, uma exímia jogadora de tênis. Essa generalização, ela enfraquece o seu jogador. Lembra que a gente tá falando tudo da mesma cabeça, tá? Do mesmo cérebro. Ela enfraquece esse jogador número 2 e ele acredita nisso. E a partir dessa crença, a partir dessa consolidação, ele consolida o quê? O comportamento. Você só vai consolidar o comportamento que está ali na ponta do iceberg depois que todo esse jogo interior já aconteceu. Todo esse jogo interior de internalização, de generalização, de julgamento é que vai consolidar um comportamento. E aí o que acontece? A gente cria essas crenças ou a gente pode ter isso ali
depositado, a gente já pode ter um depósito mesmo ali, cheio dessas coisas, que é mais rápido ainda para criar generalização. Quando a crença já está ali, quando você já ouviu alguém te dizer, você já percebeu, você já vivenciou, você já experimentou alguma coisa nesse sentido, é batata. E aí você cria aquele comportamento e dificilmente, se você não tiver uma decisão muito consolidada de que você quer jogar tênis de novo, você vai jogar tênis alguma vez na sua vida. Imagina que isso tudo está acontecendo num nível de inconsciência, você não tem controle sobre isso, você só assume o controle quando você toma a decisão de colocar o comportamento em prática. E muitas vezes você pode estar colocando comportamentos que não são aqueles que você quer. São aqueles comportamentos que você está acreditando que você é capaz de fazer. Aí você vai lá, se mata para criar um novo hábito, você vai lá, faz a mesma coisa por 21 dias ininterruptos, você vai lá, faz 15 minutos por dia daquela atividade, você se mata, você faz curso, você se culpa, você se julga por não estar conseguindo fazer aquilo que você tanto precisa, mas talvez você não precise. Ou talvez não seja isso que você verdadeiramente quer. Porque a sua decisão, quando ela chega num nível de consciência, esse jogo interior aí já aconteceu. Pode ser que tenha muita coisa que você está fazendo, porque disseram para você fazer, mas está embasado aí numa crença e que está limitando você, ok? Você pode, inclusive, estar muito ocupado, muito produtivo em algo que você acha que você deve fazer, mas não está muito lá satisfeita com o resultado que você está alcançando. Importante você registrar o seguinte: seu desempenho com relação a desse jogo, né? O desempenho seu ali com a raquete, naquele momento, ele é diferente de quem você é. O seu desempenho, ele não vai determinar quem você é. Mas o que acontece hoje, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura e na forma que a gente aprendeu a entender o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, a nossa autoimagem, ela está relacionada com os resultados que a gente tem. Então, esse jogo interior, ele fica ainda mais acirrado. Porque se em algum momento você ouviu lá da sua família que você só vai ser sucesso, você só vai ser alguém se você for médica, você pode fazer qualquer outra coisa na vida que você se sente bem-sucedido ou que você ame fazer, mas de alguma maneira isso não vai representar sucesso para você. Porque ou talvez você não consiga nem ser médica e nem ser mais nada. Porque você vai ficar tão enraizada naquilo ali, tão bitolada naquela crença, que se você não conseguir ser médica, você também não vai ser nenhuma coisa nem outra, entendeu? E aí, assim, você pode ser ótima e não ter bom desempenho em tudo. E aí já começa aquele esquema da impecabilidade da palavra também, né? Que a gente fala assim, eu não consegui bater aqui na bolinha. Nossa, como eu sou burra. Não, o meu desempenho não conseguir acertar a bolinha, não quer dizer que eu seja burra, quer dizer que o meu desempenho para bater na bolinha não é bom. Então você precisa desassociar a sua autoimagem dos resultados que você tem. Você só consegue fazer isso se você tiver esse entendimento. Não é um resultado que vai definir quem você é. O seu resultado, ele vai definir se você é boa ou não naquilo. Será que você não está consolidando, generalizando e consolidando rápido demais essas crenças? Então, é muita coisa para pensar, é muito dinâmico esse jogo interno aqui, que acontece muito rápido, num nível de inconsciência, um jogo interno, batalha de egos, dizendo para você ali no que você é bom e no que você não é bom. Desassocie sua autoimagem dos resultados que você alcança. E entenda que a mudança do comportamento, que é o que efetivamente você consegue fazer na hora que você for colocar a mão na massa, ela vai depender de todo um trabalho, de toda uma análise do que está na parte de baixo do iceberg, submerso. Então você não vai começar lá por cima, você vai começar entendendo.
Você vai começar olhando para dentro e entendendo o que tá ali te dando embasamento e por que você está tomando as decisões que você está tomando hoje na sua vida, para você começar no lugar certo. Isso é só sucesso a partir de hoje.